E aí, gente, seja bem-vindo a mais um Fala na Lata. Estou com uma pessoa aqui, conselheira, mãe, pai, a mulher que sabe de tudo. Tá aqui conosco aqui, Giselma Lucena, né? Seja bem-vindo, Giselma Lucena, aqui o Fala na Gratidão. Lata. Né? Boa noite, Giselma. Seja Boa noite, bem-vindo amor. ao Fala na Lata. E a gente vai tirar umas dúvidas com você. Estou aqui. Espero que eu consiga tirar todas as dúvidas e sanar todas, né? Porque A é nossa um... futura vereadora. Meu Nossa Deus, futura vereadora Jesus, de chega Bahia, aqui. viu, gente? Chega aqui, Jesus. É uma mulher guerreira. Meu É uma Deus. mulher Estão que precisando, entra viu, pra... de gente Ela está assim. precisando de pessoas assim, viu? Jesus. Uma mulher... Pensa uma mulher que entra em todo canto, vai lá, enfrenta cada batalha. Vocês vão saber muita coisa dessa mulher, meu amigo. Que A Jesus. gente tá precisando, pessoas de Bahia, tá precisando de mulheres guerreiras, assim, igual ela. Você vai ouvir muito esse Vai nome ouvir ainda, muito viu, esse Giselma nome, Lucena? Giselma Lucena, vocês vão ver. Vai dar Grava o que aí. falar aqui em Bahia. Meu Deus, que Deus abençoe. Já feita a vontade Giselma dele. Lucena, você como conselheira tutelar, como você lidar quando aborda assim uma criança que está sofrendo maus tratos com os pais, né? Às vezes com um tio que foi abusado. Você como mãe, como é que você se sente assim num momento desse? Boa noite, Max. Boa noite, Eva. Primeiramente, agradecer, né, esse espaço que vocês me deram para hoje estar aqui, tirando a dúvida e falando um pouco sobre esse trabalho tão árduo, mas que o Senhor ele vem me incapacitando. Essa pergunta que você fez eu posso dividir em vários polos. O primeiro, o que você perguntou, como é que a gente age, né, diante dessa situação. Primeiro, é impactante. Sim. É impactante você saber que você pega uma criança, que são vários tipos de violência. A violência física, a violência sexual, há vários tipos, a psicológica, e todas são agravantes. Às vezes a gente rotula só um tipo de violência, que a gente acha que a pior que tem é só sexual, mas tem crianças, tem adolescentes que sofrem violências psicológicas, que são traumas grandiosos também, como também os maltratos físicos, que também é outra coisa terrivelmente. Enquanto mãe, é impactante porque a gente se sente até impossibilitada. Porque quem é o pai, quem é a mãe que quer ver o filho daquela situação? E muitas vezes essa violência é causada pelo pai, pela mãe, por pessoas tão próximas. Mas diante disso, a gente tem que pegar a dor naquele momento, a gente pega, é onde eu digo que Deus ele capacita, porque a gente pega toda a nossa dor, pega toda a nossa raiva do momento, porque eu não vou mentir para você que tem momentos que a raiva ela vem, a ira, né? e às vezes a gente tem vontade de fazer pelas nossas mãos mesmo, justiça, mas sabemos que não podemos. Primeiro, porque Deus ele não quer que a gente faça, que a gente não faça justiça com as nossas próprias mãos, porque a justiça é dele, e porque também a nossa função não é essa. A nossa função conceito tutelar, ele é um órgão encaminhador, e naquele primeiro momento ali a gente sana aquilo, tira a criança, o adolescente daquele local, e ali a gente começa todo o trabalho em rede, que é o quê? Ver qual foi o dano, se foi o dano físico, se foi o dano psicológico, se foi qualquer tipo de dano, tem várias etapas para a gente seguindo. Se você é um maltrato físico, onde a gente já pega muita criança que foi espancada. É uma denúncia corriqueira que a gente recebe sempre. Chocante. É chocante. E quando a gente chega lá, o que a gente faz diante daquela situação de pegar uma criança toda machucada, toda lapiada? E a gente sabe também que tem muitas mães que é o que eu digo, a gente tem que ter empatia. Porque às vezes... Inclusive, Gisele, teve um tempo desse, eu passou até na televisão, uma mãe, se eu não me engano, queimou as mãos da criança, né? Eu não estou me recordando onde foi a cidade, mas foi bem chocante. Bem chocante aquilo dali. Eu acho que é uma dor, a própria mãe fazer isso pro seu próprio filho. Uma pessoa que você gerou. Como é que é a capacidade de uma mãe fazer um negócio desse? Você como mãe, quando você ficou sabendo um negócio terrível, como é que você se sentiu? Olha, Max, quando aconteceu esse problema, foi um discurso até que a gente tem até um grupo de todos os conselheiros do Brasil. E a gente, no decorrer, vendo isso. Então, é impactante, primeiramente. O que eu vou dizer pode ser que choque vocês, mas não conselheiro nenhum
que tem empatia e que tem vida, não vai fazer o primeiro julgamento de valor. Porque às vezes, por trás disso, tem tanta coisa que aconteceu na vida dessa mulher. A gente se depara com mãe solteira, a gente se depara com mãe que foi abandonada, mãe que está com problemas psicológicos, traumatizadas. Por isso que eu costumo dizer, nenhum dos casos que eu peguei até hoje, que já faz 3 anos agora, né, que eu estou como conselheira, e nenhum dos casos que eu peguei, não vou dizer a você que eu não peguei nenhum caso estilo esse, porque eu já peguei, mas quando eu vou começar a ver a situação do que levou aquela mãe, nada justifica. Claro, Primeiramente, quero deixar bem claro aqui que não justifica, mas quando a gente vai vendo todo o percurso da história, a gente entende, às vezes até porque os traumas. Às vezes aquela mãe que fez isso, Max, aquela mãe que fez essa tal crueldade, Eva, ela passou isso na infância. Então, para ela, isso é normal. Talvez essa mulher que fez isso, essa mãe, ela sofria violências também do esposo. Então, é algo repetitivo. É como se fosse uma geração que vai traumatizando. Essa criança que fez isso, quando tiver o filho dela, se não for tratado, se não for sanado agora, é uma geração que vai ferir outra geração. Por isso que eu costumo sempre dizer, ser conselheira não é só estar lá. Tem que ter amor, tem que ter empatia, tem que olhar todos os lados. O porquê aquilo aconteceu. Eu sou muito maleável em algumas coisas que às vezes tem algumas colegas que dizem, mulher, tu é muito maleável nisso. A questão não é que eu seja muito maleável. É porque hoje é justo para mim que já passei necessidade. Já tive vontade de comer algo e não tinha que comer na minha infância. Presenciei violência doméstica com meu pai e a minha mãe, muitos anos da minha vida. Então eu tive o abuso físico, eu tive o abuso psicológico. Então, assim, hoje, muitas vezes eu me pego gritando com a minha filha, que tem 16 anos, e depois eu digo, peraí, não, calma, Gisela, não é assim também. Então, a gente tem que se pôr no lugar do outro também. Será que aquela mãe que às vezes pega o chinelo e bate no filho e que os vizinhos logo gritam, chamam o conselho, mas por que levou essa mãe a fazer isso? Então, a gente tem que ter empatia, peraí, calma. Eu não vou tomar uma decisão, porque eu costumo dizer que o poder de uma caneta é muito forte. O poder de um juiz na caneta é muito forte. O poder de um delegado na caneta é muito forte. O poder de um conselheiro tutelar é muito forte. Então, o que eu escrever em relatório, eu posso condenar uma pessoa sem eu nem saber o porquê levou aquilo. Eu acho assim, os órgãos públicos assim, exagerou um pouco, não, porque assim, os pais também têm que educar os filhos. Às vezes o pai bateu, já vou chamar o conselheiro tutelar. Porque na minha época, quando todo adolescente já foi traquina, toda a gente foi traquina. Eu também já fui traquina na minha adolescência e eu levei uma pisa da minha mãe, né? Levei uma pisa da minha mãe e levei de mangueira, meu amigo. Levei de mangueira porque eu fiz algo que não agradou. E os vizinhos vieram dizer a minha mãe o que eu tinha feito. E eu não deixei de ser homem, nem deixei de ser educado pela minha mãe, entendeu? Hoje, se uns pais hoje bater, der uma pisa de sandália, vou chamar o conselho lá porque bateu. Eu acho que é bater para educar, não é espancar. Entendeu? A diferença. A A diferença. Chegou uma mãe determinada vez lá no conselho, que quem foi lá foi a menina, a filha. 12 anos, a menina foi lá e disse, olha, minha mãe me espancou. E dentro daquilo, disse, como assim? Ele espancou? Espancou. Eu olhei, não tinha marca nenhuma. Eu disse, pronto, fique aí sentadinho que eu vou notificar a sua mãe. Então, liguei pra mãe, disse, olha, eu tô aqui com fulaninha. Só tem como vir aqui? Ela, eu tava aqui desesperada, essa menina foi pra escola, uma hora dessa menina não chegou. Aí eu digo, pronto, aí a gente já começa a ver o quê? O desespero de uma mãe. Espera aí, o que essa mãe fez isso, errada, né? Quando a mãe chega lá e a mãe disse, minha filha, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu disse, não, eu que pergunto à senhora o que aconteceu. Aí ela disse assim, ela me espancou, ela, como é, minha filha? Aí eu, vamos sentar, vamos conversar? Aí a mãe disse que não espancou ela. Ela estava tirando notas baixas, estava sem fazer nada dentro de casa, e a mãe deu uma chinelada nas pernas dela. É certo? Não. Porque a gente que apanhou, Max, na infância, é bem diferente de hoje.
E muitas vezes a gente é culpado de muita coisa que acontece hoje. Porque a gente vê a forma que a gente foi criado, a gente não tinha celular, a gente não tinha nada. É isso. Né? E hoje em dia, o celular, ele é o que faz a gente conversar assim, ó, de longe, conversando com todo mundo, mas também atrapalha a vida de muita gente. Porque eu costumo dizer que a internet, ela tem os dois Os lados. dois lados. E quando aquela mãe começou a falar e dizer que era mãe solo, que só era ela e a menina, que ela saía para trabalhar e muitas vezes deixava a menina em casa dormindo para ir para o trabalho, aí deixava tudo pronto e a menina não fazia. Então eu fui entender a situação daquela mãe. Conversei com ela, diverti ela pelo aquilo que ela tinha feito, mas também orientei a menina. Porque ela vai fazer 12 anos. 12 anos de adolescente, já responde pelos seus atos. Sim. Já responde pelo celular. Ela não era mais inocente, ela já sabia o que estava fazendo. Inclusive, nos Estados Unidos, um adolescente já dessa idade já vai preso. Né? Já vai preso. Já vai preso. Né? E pega a cadeia longa distância. Né? Qual a idade que diferencia assim, da criança e adolescente, Gisela? De 0 aos 12, aos 11, né, e 12 meses, é criança. De 12 a 18 já é adolescente. Né? Já é adolescente. Já respondem por si. Já respondem por si. Porque assim, já conhece. Responde por si quando eu digo assim, claro que tem um responsável. Sim. Mas eles são responsáveis pelos atos dele. Pelos atos dele. Como é que vocês acham assim, caso de abuso? De abuso, pronto. A gente pega de vez em quando algumas denúncias do Disque 100, porque o Disque 100 é o Disque Denúncia, que é o que a pessoa faz a denúncia anonimamente. Então, geralmente, a gente pega muito esses casos. Como a gente age? A gente vai até a residência. Se a gente for detectado que realmente houve o abuso, a gente afasta a criança ou adolescente de imediato do suposto, né, abusador. E aí vai o quê? Vamos mobilizar toda a rede, que é a rede de saúde. Levamos para o hospital, fazemos que agora eu esqueci o nome, que é todo o tratamento médico, que agora fugiu o nomezinho, que é bem, que se faz, é a medicação, é o coquetel, é todos os exames, levamos para o GEMOL, onde faz o corpo de delito, e dali tudo é encaminhado para a delegacia, que procedimento bem grande, né? Tem uma escuta do CREAS, que é um órgão que a gente também envia para que é onde é adolescente ou a criança, porque conselheiro tutelar não faz escuta. Quem faz escuta é psicólogo pelo CREAS. Sim. Não se faz escuta. A gente pode ouvir voluntariamente se a adolescente chegar e falar, a gente não tem coisa, não fala, que a gente também não pode impedir. Mas para a gente chamar a adolescente, me diga como aconteceu, eu não posso fazer isso. Então, assim, leva para tudo isso e automaticamente o próprio GEMOL que envia para a delegacia, já não é a gente. Inclusive, e a gente só envia para o Ministério Público, que aí é a promotora que vai começar a acompanhar. Inclusive, Jama, você, não sei se você se lembra um caso, isso foi em 2010, 2013, 2015 por aí, saiu na televisão, que um motorista de alternativo tinha abusado de 2 adolescentes. E esse camarada, cara cristão, pai de família, esse camarada, meu amigo, ele repercutiu em todo o jornal que ele tinha abusado dessas 2 meninas. E ele disse que não tinha abusado de ninguém, né? E ele foi preso, a imagem dele foi vinculada a tudo. Até o radialista, o apresentador Samuca, ele ficou com a pulga atrás de porque disse que a conversa da menina não estava batendo. Não estava batendo e levaram esse cara preso depois de muito tempo. Comprovou que ele era inocente. Porque assim, quando se vem, eu não lembro desse caso, mas quando se vem assim, alguma coisa teve aí, né? Aí a pergunta que não se deixa fazer, houve alguma escuta do CREAS desse adolescente? Elas foram acompanhadas pelo CREAS, que é essa rede de apoio que é com psicólogo, para fazer. Elas foram para o GEMOL, foi detectado alguma coisa, porque o GEMOL faz a perícia de tudo. Eles não nos dão o resultado. A gente leva, mas a gente não tem acesso ao resultado. O resultado, só quem tem acesso é a polícia.
Que o GEMOL ele manda para a delegacia, o resultado ele manda para promotoria. Mas a gente, como dizer assim, trabalhamos em rede. Eles não dizem, olha, ele ouve ou não ouve. Mas eles dizem, quando a gente se orienta assim, mande para a promotoria, a gente diz assim, não, alguma coisa teve aí. Entendeu? Então, assim, para ter chegado nesse ponto, pode ser que eles tenham tido alguma prova de alguma coisa. Entendeu? Alguma Assim, coisinha viu? aconteceu. Foi a psicóloga, ela percebeu uma contradição Da adolescente. da adolescente. Então, para você ver, entendeu? possa ser que essa psicóloga que deu o parecer até para soltar o pobre coitado, que foi acusado inocentemente. Isso, né? Porque a escuta do CREAS, ela é formidável. Porque, assim, muitas coisas... Assim, conselho, a gente não sabe de tudo também. E até parabenizar a coordenadora do CREAS de Bahia, Cris, que ela é maravilhosa, aquela menina. E ela sempre... A gente sai de lá sempre com a conclusão X. Graças a Deus, nunca teve problemas de que era ou que não era. É sempre acreditar na conclusão. A equipe muito boa mesmo. Ô, Gisela, mas quando, assim, o caso, vocês, como é que você vai deteticar, ou como é que é a palavra? Deteticar, né? Assim, um caso assim desse, assim, que pode acontecer com o homem. Hoje em dia, o homem, ele tá mais constrangido hoje até a de abordar uma mulher hoje, devido que tudo pode ser abuso. Hoje, o homem... Inclusive, eu vejo a turma falando aqui, tá faltando homem no mercado, né? E a gente de vê... tanta lei com a mulher, entendeu? É isso que o homem agora não pode... De primeiro, naquele tempo, o homem, ele paquerava com a mulher, ele dava aquele psiu, né, pra mulher, e hoje em dia o homem tá mais fechado, né? E ele tem medo hoje de como é que se fala? De ser acusado, uma coisa que não fez, entendeu? Pronto, aí eu vou tirar essa dúvida a sua, inclusive com o que aconteceu agora. Um homem de 38 anos com uma menina de 12 anos, isso é certo? Não, isso é estupro de vulnerável. Jamais. Mas um adolescente tá se flertando, né? Se paquerando, não, aí não vejo problema. Mas a gente também pode pegar esse caso que aconteceu agora, que 4 adolescentes pegaram um adolescente e teve aquele suposto abuso, né, que tá aí nas redes sociais. Então, há uma diferença. É porque hoje parece que esses adolescentes estão mais avançados do que o tempo da gente. Os tempos, né? Os tempos estão assim, mudados. Muito mudados. E Mudado não, quer dizer embaralhado. bagunçado. Tá muito avançado. É onde eu avançado. digo, essas internets aí. Então, o que é que acontece? Há uma diferença de flertar e uma diferença de um abuso, uma diferença de um constrangimento. Se você paquera de longe, tudo bem. Mas aí se você vai passar uma mão na parte íntima, isso aí você não vai fazer. Isso aí você não tem que fazer nem com um adolescente, nem com uma mulher, nem com ninguém. Então, assim, o paquera, o flertar, ele continua. O que não pode continuar é você querer flertar com uma criança de 12 anos, um adolescente de 12 anos, que não tem nem o organismo formado. Aí, isso sim, foi o caso que aconteceu agora há pouco com aquele, né, aquela situação que eu acho que vocês viram em toda a rede nacional, que até parabenizo a todos os conselheiros que compartilharam. Foi uma luta grande que a gente teve para derrubar aquilo. Porque ali foi um estupro de vulnerável. Não é fácil, né? Ô, Giselma, qual o caso assim, que você pegou que foi mais chocante, assim, mais marcou? Meu Deus. Eu peguei muitos, mas teve um que foi quando eu estava na suplência. Esse me destruiu. Eu estava, inclusive, nesse dia, eu estava na igreja quando ligaram que uma criança de 4 anos, ia fazer 4 anos, tinha caído de um prédio. Aliás, ele não tinha 4 anos, foi o prédio do 4º andar, que ele caiu desse prédio. Então, assim, pra mim, foi terrível. Choque, O choque, quando a gente chegou lá, já tinham levado a criança para o hospital, mas que tinha perdido massa cefálica, aí foi aquela loucura. Tava eu e a minha colega, Divânia, eu acho que, não, era com Rejane que eu tava, não lembro. Era com uma das 2 meninas. Muito chocante mesmo. E a gente passou, nesse caso, 3 dias. E quando a gente começou a trabalhar nessa situação, a gente foi descobrindo tantas mais coisas. A mãe tinha saído, tinha deixado ele sozinho, aí já vê o que? Abandono de capaz.
Porque deixar uma criança dentro de casa com outra criança olhando já é abandono de capaz. E foi uma luta dessa criança muito grande. E ali me doía. E chegou um momento que eu disse assim, meu Deus, eu não aguento. Eu não consigo entrar no hospital para ver essa criança. E muitas vezes a gente tem que ir para ver como tá. Geralmente são pessoas mais humildes, né? Nem tanto, viu? Nem tanto. A classe média e a classe alta, ela está se superando em muitas coisas. É mesmo? É, sim. Porque às vezes acham que o dinheiro pode calar. Aí não cala a boca de Giselma, e Giselma fala na lata. Tá vendo, gente? Fala na lata. É uma mulher aqui dentro de Bahia que é guerreira, como eu tô falando. Fala na lata. Nós estamos precisando de mulheres guerreiras aqui de Bahia que falam na lata. Giselma, vocês vão nas escolas? Sim, eu adoro ir para as escolas, principalmente para palestrar. Palestrar sobre o bullying, palestrar sobre agora em fevereiro, sobre a gravidez na adolescência. Palestrar agora, que eu estou aí com um quadro de palestra sobre o Dia da Mulher, dia 8 de março. Então, assim, está falando aí, porque às vezes os adolescentes acham que só tem direitos, não tem deveres. A gente chega numa escola de ensino médio, inclusive a minha filha estudando em escola pública, e muitas vezes quando eu vou dar lá, palestra lá, a menina, mas assim, não pode o professor. Eu digo, sim, mas o professor fez o quê? Adoram dizer que os coitados dos professores sofrem. Todos os professores. Tudo é os professores. Mas gosto muito de estar nas escolas, porque na escola a gente descobre muita coisa. É verdade. Nas palestras eu descubro muita coisa. Muita coisa mesmo. Giselma, eu soube de um caso que era 2 adolescentes. Um era família humilde e o outro era uma família que tem de uma condições. classe com mais condições. E o da família que tinha mais condições, que era a menina, chegou, ela engravidou do rapaz e teve um bebê. E essa mulher, devido do parto, se eu não me engano, ela morreu. E a criança ficou com o pai, né? Ficou com os avós. Os avós paternos. Os avós paternos, né? Que eram mais humildes, mas eram as pessoas bem, que nunca deixou faltar em casa. E eu fiquei sabendo que o seguinte, que os pais que tinham mais dinheiro foram com um advogado, com a polícia, eu sei lá quem foi, tomar essa criança, e você foi uma das mulheres que entrou nesse caso. Me diga como é que você sentiu quando viu aquela diferença, aquela impunidade, porque o que tinha dinheiro que passar por cima do que não tinha, mas aquela pessoa que não tinha, mas era uma pessoa que nunca deixou faltar nada em casa. Ele era feirante, se eu não me engano, isso, né? Feirante, mas era um pai, eram uns avós, provedor dentro de casa. É porque é tanto caso que eu não estou me lembrando mais disso, mas eu vou falar. Eu acho que você... Porque é tanta coisa, e depois dessa situação que está em Bahia, de tantos casos complicados. Se não me engano, você até cirou, viu que teve uma injustiça, né? Teve uma injustiça aí com esse caso aí. Teve uma injustiça que você... Poxa, o outro também tinha condição também. Porque assim, é como eu costumo dizer, eu não julgo, eu não faço julgações de valores. Mas aí, o que é que acontece? O porquê que ficou lá? Para um juiz, como eu digo, o peso de uma caneta de um conselheiro, o peso de uma caneta de um juiz, de um promotor, é muito pesada. Então, o porquê que esse juiz fez isso? Por que esse juiz permitiu isso? Porque às vezes vem uma longa história. Mas por que não ficou com o pai? Porque com a morte da mãe, fica com o pai. Com a morte do pai, fica com a mãe. Isso. Então, assim, mas se houve uma briga entre famílias, nada de classe. A gente tem que esquecer essa parte de classe social. Porque pobreza não faz perder guarda. O que faz perder guarda é violação de direito. Então, o que foi que fez perder essa guarda? A gente se revolta. Meu filho, tem muito caso que eu me revolto. É o tipo que eu costumo dizer, infelizmente, eu não posso fazer nada. A minha parte enquanto conselheiro, porque somos um órgão encaminhador, é juntar todas as provas e mandar. Mas, quando a gente manda para lá, o juiz ele também já faz as investigações dele. A promotoria já faz as investigações dela. E quando entra advogado, aí é que eles fazem
as defesas dele. Então, assim, se for um caso que eu estou pensando, Max, eu acho que ficou uma guarda compartilhada. Porque geralmente, quando tem esse caso, que as duas famílias querem, o juiz ele hoje opta pela guarda compartilhada. Porque, como a mãe não está presente, quem responde é a família da mãe. Então, fica aquela guarda compartilhada. Tantos dias com um, tantos dias com o outro. Mas aí vê qual é a casa que está a guarda. Porque, mesmo que esteja a guarda compartilhada, eles têm a casa fixa. Talvez tenha isso que tenha acontecido. A criança deve ter ficado na casa fixa da mãe, foi da mãe? Isso. Ficou na casa da mãe, dos avós da mãe, mas que não tirou o direito também da parte dos avós paternos. Tem alguma coisa para perguntar, Gisela? Gisela, assim, é bem complicado. Esse Não, mas caso assim pergunte. de Italo Santos. Esse caso de Italo Santos é acompanhado pela colega minha, Nadiele, que fez esse trabalho com excelência muito grande. É um caso bem complexo, né, que se estourou aí nas redes sociais, que eu não tenho muita apropriação para falar, porque foi acompanhar assim. Nós somos em 5 conselheiras, né? Eu, Nadiele, Soraya, Edivânia, Rejane, que foi a nossa colega que sofreu feminicismo, ela está afastada, para a glória de Deus, mas está muito bem. E hoje está a Adriana no lugar dela, né, que entrou no lugar dela. Então, assim, essa situação de Italo Santos, no início eu até acompanhei com a minha colega, porque estávamos de plantão juntas, eu e Nadiele. Mas quem teve todo o acompanhamento do caso foi ela. Mas, assim, foi uma coisa que chocou, né? Que o Felca, ele foi ali, o cara deu um show, né? O cara dizia que ia estudar a vida do outro 1 ano para dar um show daquele. E tá aí, é o que a gente vê, a realidade que a gente tá vendo aí nas redes sociais, né? As adolescentes hoje. O problema é a dança? Não, o problema não é a dança. O problema é a forma da dança. Porque a gente está vivendo a sensualidade, né? Para uma criança fazer. Isso. Então, acho que foi isso que chocou mais. Porque o que os nossos olhos não via maldade, a gente começou a ver que pelos bastidores havia muita maldade que foi exposta aí, né? Gisela, assim, o Conselho Tutelar, ele tem apoio da Prefeitura? Tem apoio de quem? Pronto. Esse ano, inclusive eu tive uma reunião, a gente teve uma reunião agora há pouco com a rede, eu disse, o ano retrasado, eu tinha muita dificuldade, principalmente na parte da educação. A educação, eu tinha muita dor de cabeça, porque a gente vê as escolas como estava, né? Era muita denúncia, falta de professor, falta isso. Graças a Deus, no ano passado eu não tive problema com a educação. Quando a gente precisa, a equipe da educação sempre está à nossa disposição. Em relação à ação social, que também vem nos dando um apoio muito grande, porque assim, a gente tem que entender que também é uma hierarquia. Não é só dizer, olha, Marcos está passando necessidade, eu vou lá. Não, peraí. Então, a ação social, a gente comunica a ação social, vai uma visita da ação social, então isso aí já é um apoio de rede. A parte da saúde, tem os PSFs. Quando é que a família vai procurar saúde? Quando alguma coisa for negada. Então, assim, em relação a isso, eu posso dizer que a gente tem um apoio, sim, da Prefeitura. Hoje eu não tenho o que reclamar da atual gestão. Embora que o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo. A gente trabalha com ele. Vocês não tem patrão? Não temos patrão. A gente, eu costumo dizer, eu não tenho patrão. Somos em 5 patrões, somos em 5 conselheiras. O único órgão que a gente que é acima da gente, que também não tem como interferir, só se a gente tiver alguma violação administrativa, que é o CMDCA, que hoje está com o meu... Mas tem apoio da Prefeitura. Temos apoio. Eu, enquanto conselheira, não tenho o que reclamar. A Prefeitura, a prefeita aqui dentro foi o melhor gestão para o conselheiro de que antes. Fala na lata, né? Fala na lata. Gente, A gente tem que saber, porque assim, o povo de casa quer saber. Como é que a gente quer saber assim, se tem mais apoio hoje do que antes. Eu me sinto mais segura hoje. Isso. Embora que quando as coisas não andam para mim, eu banco para o Ministério Público mesmo. Eu digo, doutora, resolve, que eu não estou conseguindo. Às vezes você teve uma gestão do passado que ficou mais difícil do apoio. E hoje não. Hoje você está com
Hoje Hoje assim, hoje vocês tá têm mais mais- apoio, tá pode mais contar. apoio, tá mais não, eu me ligado. sinto, hoje eu me sinto mais segura em determinadas coisas. Embora que, assim, graças a Deus, em todo canto que eu chego, eu faço amizade. Então, pra mim, eu não vejo muita dificuldade em nenhum momento. Porque aonde eu chego, sempre tem alguém que acha, como eu digo, quando eu saio pra trabalhar de Jesus, olha, toma frente, seja feita a tua vontade, faz o teu querer. E quando a gente coloca as coisas na mão, no altar de Deus, ele sai abrindo tudo. Até quem não quer abrir, tem que abrir, porque Jesus manda. E quando chegar lá, graças a Deus, eu nunca tive porta fechada. Mas hoje eu tenho menos dor de cabeça. Quero agradecer a prefeita Leitão, né, Tassiana Leitão aí, pelo apoio aí de todos os conselheiros tutelar, né, que hoje tá sendo top de linha, viu? Mais alguma coisa, minha filha, pra falar? Giselma, faz quanto tempo que você já está no conselheiro? Eu fui suplente, né? Eu tive 649 votos e fiquei na suplência da outra vez. Aí tirei 7 meses, porque o suplente ele fica tirando as férias, né, dos conselheiros. Dessa vez eu entrei para a honra e glória do Senhor com 609 votos. E as eleições já é o ano que vem, então faz 3 anos, né? São Já 3 pensou anos. ser vereadora aqui dentro de Bahia? Dizer que eu já pensei, não. Nunca pensou, Não. não. E mais essa bagunça que tá, eu não pensei mesmo. Bahia, tá Bahia, precisando de pessoa- uma pessoa como mulher você. você. Eu Entendeu? costumo Eu acho dizer, que muita gente pergunta, eu digo, Gisela, ainda são não. poucas pessoas que enfrentam, que às vezes tá lá por trás lá, que é só pensar num din-din. Não quer enfrentar a realidade. E você não, você é uma das mulheres que enfrenta a realidade dentro de Bahia. Casos difíceis, casos que chocam a pessoa, né? É bom demais estar num gabinete lá debatendo, né? Falando, né? Só falaça. E você não, tá à frente do confronto Vai pra de frente, batalha, vai né? pra- Teve um dia desse que uma colega disse a mim, não, mas nem tudo a gente tem que mandar para o Ministério Público não. Eu disse, pois eu mando. Eu digo, hoje eu estou, né? Eu estou assim, como é que eu posso dizer? Eu costumo dizer que eu sou a gestão, porque eu fui a oposição da outra vez. Disse, mas se mesmo assim, gostando e admirando, se eu ver que o negócio não anda, me desculpe, eu mando para o Ministério Gisela, Público. A gente vê O que Ministério você, Público. a gente vê assim, você que você tem amor pela sua profissão. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Por isso que eu digo, eu não sei se Deus. Embora que a gente está propício a fazer o que Deus determina. Sim. Há 4 anos atrás, na outra campanha, eu fui chamada para ser candidata a vereadora, mas não era meu desejo. Meu desejo era ser conselheira tutelar. Aí o povo diz, mulher, pelo amor de Deus, tu pensa muito pequeno. Não, não é só o financeiro. Porque não adianta você só pensar no dinheiro e não fazer. Às vezes eu costumo dizer que é melhor a pessoa ter paz do que ter razão. Sim. Comer um pedaço de pão seco do que um banquete com discórdia. E hoje eu vejo que eu posso fazer muito mais. Embora, infelizmente, que a classe de conselheiro tutelar, ela não é tão valorizada como deveria ser. Porque se realmente a população visse o quanto o conselheiro é, porque quer me doer é eu chegar num determinado lugar e alguém dizer que conselheiro não trabalha. É eu chegar num determinado lugar e um vereador dizer que conselheiro não faz nada. A gente chegar e não ser respeitada. E a gente vê que a gente ganha muito menos que o vereador. Pois é. Que a gente faz muito mais, inclusive, que eles. Porque a gente coloca a nossa vida todos os dias em risco. Porque a E gente outra coisa, se dá... vocês vão Trabalha em à área noite, de não risco, tem horas. às vezes vocês vão receber caso em área de risco, né? Coisas que o vereador tem horas. E eu vou dizer uma coisa a vocês, Trabalha- que eu falei um dia desse. Por mais que esteja tudo isso que está acontecendo dentro de Bahia, a gente conselheiro entra. Eles nos respeitam. As comunidades nos respeitam. Porque sabe que a gente não está indo para dentro de comunidade, não é para atrapalhar nada, a vida é deles, a escolha foram deles. A gente entra dentro da comunidade para a gente cuidar. Cuidar da comunidade. A gente sabe que na comunidade às vezes tem uma criança que está doente. E para você ter noção, os casos mais. Não é dentro de comunidade, não, viu, gente? É nas classes médias, viu? Miséria. Na comunidade a gente vai encontrar muita vulnerabilidade, a Isso. fome, uma grande necessidade. E eles, em momento algum, eles não nos impedem de entrar. A única coisa que a gente também, e até respeita,
Pronto, se a escolha da vida deles foi essa, é entre eles e Deus. Isso. E a gente não precisa entrar com polícia, a gente não precisa entrar com guarda municipal, a gente entra de pé no chão, acabou-se. E ali eles nos respeitam enquanto conselheiro. Pra você ter noção, teve uma vez que aconteceu algo comigo que eu fiquei chocada assim. Foi quando determinado chegou no conselho e me ameaçou por causa de um caso, né, que eu estava atendendo. E do nada, quando eu cheguei no outro dia, o vigilante disse: Dona Giselma, veio uns caras aqui. Eu digo: pronto, agora vamos matar. Para dizer que a senhora podia trabalhar em paz, viu? Que ninguém faz nada com a senhora, não, que o caba estava bêbado. Por isso que ele falou aquelas besteiras todas. E dias depois o cara chegou lá no conselho e disse: olha, conselho, eu vim pedir desculpa, porque eu sei que eu errei com a minha filha e tal. E eu assim, paquitada. Mas é porque eles sabem, porque a gente também entende que às vezes é uma mentira, mas querendo ou não, o que a gente estava vivendo, eu fiquei com medo, eu tive medo de você ser ameaçada. E alguns dizem: vai fazer B.O. Eu não vou fazer B.O. contra ninguém, não. E aí Deus, ele organiza. Por isso que eu digo, tudo que é de Deus, ele se responsabiliza. Deus bota tudo num lugar. Tudo num lugar. Você, vereador de Bahia, dê valor mais do que todos os conselheiros. Tá aí uma mulher guerreira, uma mulher que corre atrás, E o uma nome mulher dela que é? cuida. Giselma Lucena, a futura vereadora de Bahia. Meu Jesus, chega aqui. Anota Preste esse nome aí. atenção no que eu estou lhe falando. Nós estamos precisando de mulheres guerreiras. Uma mulher que mete a cara, que fala na lata. Não é vocês aí no gabinete aí, sentado no ar-condicionado, não. É mulher que vai pra frente, que vai pra rua, que luta. Nós estamos precisando de mulheres assim. E eu amo muito minha profissão. E trabalha com amor, viu? Não é pelo dinheiro, não. Tem mais essa. A gente tem dias, sabe, que a gente, assim, eu admiro a todos os 10 conselheiros que a gente tem, porque eu vejo assim, pronto, agora há pouco minha filha se operou, e eu digo: Jesus, vem aqui. Muitas vezes eu saio de casa, porque assim, faz uma cirurgia, por mais que eu tive aquele dia de atestado, por mais que as minhas colegas também, agradeço ricamente a elas, porque cobriram uma semana minha aí, dias de plantão meu, mas você sai de casa sabendo que sua filha está doente, precisando de você. E você ir cuidar, aí é o que eu digo, eu acho que isso é um ato de amor, sabe? E assim, você tem que amar, porque, doutora, uma das nossas promotoras, eu já cheguei lá chorando: doutora, com um processo, doutora, isso aqui, doutora. Ela olhava pra mim, eu acho que ela olhava pra mim assim: meu Deus, o que é que eu faço com essa menina? Porque eu aperreio mesmo. Eu digo: doutora, isso aqui eu não entendi. Porque se você não amar, você não faz nada na sua vida que você não fizer com amor, as coisas não fluem. Quando a gente trabalha com amor, a gente faz. Eu amo o que eu faço. É como fosse Eu amo o que eu faço. É como uma pessoa que trabalha numa cozinha, como faz aquela comida com amor. Pronto, eu não sei cozinhar. Sai muito gostosa. Mas né? sabe cuidar. Mas sabe cuidar. Para aquela pessoa que trabalha só pelo dinheiro, aquela comida, o gosto é diferente. É diferente. Entendeu? É igual a você. Você trabalha com amor, você trabalha com pessoas, cuidando. Uma guerreira. Uma guerreira, Gisela. Por isso, é que eu falo aqui. Bahia, parabéns. Ter escolhido você como conselheiro. Queria dar os parabéns. Eu que agradeço. A gente queria dar os parabéns. Você seja sempre bem-vindo aqui. E parabéns para todas as mulheres, né? Que dia 8 de março, né? Dia das Mulheres. Dia das Mulheres, né? Todas conselheiras também. Muitas mulheres guerreiras aqui em Bahia também. Mulheres guerreiras. Mulheres que cuidam, mulheres que amam. Que luta pela cidade, Que luta pela cidade. A prefeita também, Tassiana, tá de parabéns. Prefeita de Bahia. Bahia tá bem bonito agora. Bahia já tá diferente. Tá bem diferente. Tá bem diferente. De Bahia tava um lixo, meu amigo. Bahia tava um lixo. As ruas da cidade de Bahia agora tudo asfaltado. Falta só o Jardim Aeroporto, viu? Aqui é a principal, viu, prefeita? Tô lhe aguardando aqui. Deixa aí a rua asfaltada, viu? Convido pra ela vir. E estou lhe convidando também aqui no nosso podcast Fala na Lata. Vem aqui falar um pouco aqui de Bahia. Tem mais uma coisa, meu filho? Queria agradecer, Giselma. Você seja sempre bem-vinda aqui. A gente tem um amor muito grande por você. Um carinho e respeito pela sua família.
A gente lhe admira muito. Nós Você é uma abraçamos mulher essa realmente mulher, muito uma guerreira. mulher que é bem-vinda A gente na sempre nossa fala casa. de você. Quando a gente tá por aí, a gente sempre cita o nome, né? A gente, Giselma, nossa conselheira, nossa amiga. Nossa também. amiga. Não é nem como Além do você- profissional. É como além de profissional. A gente, às vezes, tá um pouco distante, mas devido aos trabalhos. Os trabalhos, o corre-corre da Mas nossa vida, Cada né? um tem seus afazeres, corre-corre. Eu mesmo chego do trabalho, quando eu venho olhar o celular, é 10 horas da 10 noite. horas da noite. 10 horas da noite, quando eu vou olhar, já tô... Mas eu agradeço a oportunidade. Parabenizar vocês por esse programa maravilhoso, Obrigada. né? Que é o Fala na Lata, é que fala na lata mesmo, porque eles pegam a gente, é que fala na lata. E outra, viu? Ela vai vir outras vezes aqui. Outras vezes. Outras né? vezes vai... Com outros assuntos. Outros assuntos, eu estou à assuntos. disposição. Agradecer a. Eu não me canso de agradecer a população que confiou em mim. E muitas vezes eu digo, Senhor, eu não quero decepcionar primeiramente a Deus. E nem quero decepcionar minha família e o povo que votou em mim. Porque se votaram em mim é porque acreditavam em mim. E volta de novo. E eu espero que votem de novo. Volta de novo. E traga mais um. Aqui ganhou na garra. Aqui na foi. guerra. Exatamente. Foi na Porque garra. Não foi debaixo de pano, não, do mimimi, não. Aí foi na garra. Fui na garra. E aí, gente, esse foi o Fala na Lata com Giselma, né? Nossa conselheira Nossa tutelar de conselheira Bahia. tutelar, né? Vai vir mais vezes aqui. Esse aí foi a nossa conversa com a nossa amiga Giselma Lima, né? Lucena. Lucena, meu Deus, Lucena, que eu esqueço. Mas é isso mesmo, gente. Tchau. Até a próxima.